Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai aprender a como piscar um LED. Esse é um programa bem básico, porém ele é fundamental para você entender como funciona uma saída digital. Vamos analisar como funciona o seu Sketch. Esse programa está disponível para download no link da descrição. A primeira coisa a se observar é que todos os textos precedidos de // são meramente anotações. Ou seja, eles não fazem parte da programação do Arduino. Eles servem apenas para orientar melhor o programador. O primeiro comando que realmente vai ser lido pelo Arduino é o comando #define, que é uma definição entre um texto e um número. Aqui eu defini o texto LED, que é um texto da minha escolha, com o número 10, que vai ser o pino do Arduino onde eu vou conectar o LED. Em seguida temos o início do void setup. Nele temos apenas uma linha de comando. Esse comando é o pinMode. Ele é escrito todo em minúsculo com a letra M em maiúsculo. Após ele damos um espaço, abrimos um parênteses e escrevemos dois parâmetros. O primeiro parâmetro se refere ao pino que ele vai ser conectado e o segundo parâmetro se ele vai se comportar como entrada ou saída. Então o comando pinMode vai definir o modo como o pino vai se comportar. Estou configurando o LED, que já foi definido pelo #define, como LED no pino 10, com uma output, que é uma saída. Output deve ser todo escrito em maiúsculo. Logo após, fechamos os parênteses e colocamos ponto e vírgula indicando o fim da linha de comando. Na linha seguinte, temos as chaves que fecham o void setup. O void setup ele é lido apenas uma vez, sempre que iniciamos o Arduino ou resetamos ele. Então ele vai definir informações básicas para o microcontrolador saber exatamente o que fazer com cada pino. No void loop temos a programação que vai rodar infinitas vezes. Então ele tem início de forma semelhante ao void setup, porém escrito void loop, abre e fecha parênteses e abre as chaves para iniciar os comandos. Na primeira linha temos o digital write. O digital write vai ser o comando que vai acionar o LED, que vai ligar ele. Observe que ele é todo escrito em minúsculo, mas com um W em maiúsculo. O comando digital write vai, entre aspas, escrever no pino se ele vai ficar ligado ou desligado. Para isso, precisamos informar dois parâmetros para ele. Um é o pino ao qual ele se refere e o outro é se está ligado ou desligado. No caso, eu identifiquei o LED, porque ele já está identificado pelo #define como pino 10. Colocamos vírgula e o segundo parâmetro é ligado ou desligado. Posso informar que ele está ligado colocando o número 1, ou também escrevendo true. Tudo em letras minúsculas e também indica verdadeiro. Ainda podemos escrever de uma terceira forma, que é high, tudo em letras maiúsculas, que significa alto, se referindo a nível lógico alto. Essas três formas têm o mesmo valor para o Arduino e muda apenas a forma de digitação. Logo em seguida fechamos parênteses e colocamos ponto e vírgula indicando o fim do comando. Na linha de baixo vamos criar uma pausa para que ele fique um tempo ligado. Para isso vamos utilizar o comando delay. Damos um espaço, abrimos parênteses. Logo após colocamos um número que vai identificar o tempo deste delay, o tempo desta pausa. E eu escolhi o tempo de 1000 milissegundos. O tempo aqui sempre vai ser informado em milissegundos. Como eu quero que ele fique ligado por 1 segundo, isso corresponde a 1000 milissegundos. Na sequência fechamos o parênteses e colocamos ponto e vírgula para finalizar o comando. Na linha de baixo temos novamente o comando digital write, que também se refere ao LED, porém, logo após a vírgula, colocamos o número 0. No comando digital write, eu sempre prefiro usar 1 e 0, então onde está high, eu vou voltar para 1. E onde está o 0 do segundo digital write, eu também poderia escrever a palavra false, tudo em minúsculo, que significa falso. Ou ainda, em letras maiúsculas, escrever low, que significa baixo, se referindo ao nível lógico baixo. Mas eu prefiro deixar indicado como 0. Então você fecha parênteses, põe ponto e vírgula indicando o fim do comando,
E na linha de baixo temos mais um delay, que é uma nova pausa no Arduino para que ele aguarde o tempo de 1000 milissegundos com o LED desligado. Na sequência temos o fim do void loop indicado por essa chave. Assim o Arduino retorna no início do void loop indicado por essa chave e começa a executar o programa novamente. Então ele executa o digital write do LED, deixando ele ligado. Logo em seguida vem uma pausa de 1000 milissegundos. Em seguida o digital write aciona o LED como desligado. Então temos mais um delay de 1000 milissegundos e chega ao fim do void loop. E ele vai repetir essa rotina infinitas vezes. Então vamos enviar esse programa e ver o que acontece. Sempre antes de enviar, clique em Ferramentas e verifique se a placa está como Arduino Uno, que é a placa que eu estou utilizando. E verifique se a porta está corretamente identificada. Feito isso, vamos clicar em Carregar e observar os resultados. Aqui podemos observar o resultado. O programa está piscando o LED exatamente como no início do vídeo. Mas eu gostaria de explicar como foi feita a conexão na protoboard. Antes de fazer a conexão do LED, observe que ele possui um ânodo e um cátodo. Se você observar os terminais dele, você vai ver que um é maior do que o outro. O terminal maior é o ânodo e o terminal menor é o cátodo. No terminal menor você vai ligar o GND, ou o negativo da fonte, e no terminal maior o VCC. No caso, no terminal maior, vamos conectar a tensão que vem do pino 10 do Arduino, passando por um resistor de proteção. Se você observar dentro da parte plástica do LED, você vai notar que existe uma parte maior e outra menor. A parte maior desse metal está conectada ao pino onde vamos ligar o GND. E assim, a parte menor está conectada ao terminal, onde vai ser ligado a tensão de alimentação. Então eu fiz a seguinte montagem na protoboard. Eu peguei o GND da placa do Arduino e conectei no cátodo do LED, que é o seu terminal menor. No pino do lado conectamos um resistor que funciona como limitador de corrente. Esse resistor é de 220 ohms e o código de cor dele é vermelho, vermelho, marrom e dourado. O outro terminal do resistor eu conectei nesse cabo azul e conectei ao pino 10 do Arduino. Então é importante lembrar que o LED ele possui polaridade, então você deve identificar os terminais dele, para você saber qual você vai ligar no GND e qual você vai ligar no resistor. Já o resistor ele não possui polaridade, então você pode inverter os terminais, que isso não vai danificar o componente. E a função dele é apenas limitar a corrente que vai passar sobre o LED. Vale lembrar, nunca ligue outros componentes diretamente nas saídas do Arduino. Estamos ligando um LED porque ele consome uma corrente muito baixa, muito inferior aos 40 mA que o Arduino suporta em cada saída. Podemos modificar alguns parâmetros desse programa. Por exemplo, o texto LED, que foi um texto da minha escolha. Eu poderia ter escrito pin LED, ou então pino LED, LED com tudo maiúsculo, ou ainda pin LED vermelho. Vou deixar identificado como pino 10, mas se eu mudo na parte de cima no hashtag define, eu também preciso mudar onde estava LED em todo o resto do programa para o novo texto, que é pin LED vermelho. Então esse texto ele é da sua escolha e fica a seu critério definir qual é a melhor forma de identificar cada definição. Agora eu vou enviar o programa. E aqui vamos observar que, apesar da modificação, o Arduino continua executando o programa da mesma maneira, sem que seja necessária nenhuma modificação na protoboard. Porém, se eu quiser mudar o pino em que o LED está conectado, é muito simples. Basta eu vir no hashtag define e onde está o número 10, substituir pelo número do novo pino que eu quero conectar. E eu vou substituir ele pelo número 13. Agora vamos carregar o programa. Observamos que o Arduino foi resetado, recebeu a programação, mas não está piscando o LED. Porém, observamos na placa que esse LED está piscando e antes ele não piscava.
Porque o LED L ele está conectado ao pino 13 do Arduino. Então vamos fazer uma modificação na placa, tirando esse cabo azul do pino 10 e ligando no pino 13. Feita a conexão, observamos que existe um sincronismo entre o LED da protoboard e o LED da placa. Sempre que o pino 13 é ativado, ele aciona os dois LEDs. Podemos também modificar os tempos da programação. Onde está o delay de 1000 milissegundos, eu posso colocar um tempo menor, de 100 milissegundos. E o segundo delay, que se refere ao tempo de desligado, eu vou diminuir para 500 milissegundos. Vamos carregar o programa. E observamos que o LED está piscando uma frequência bem mais alta. Você pode fazer vários testes e colocar diversos valores. Apenas como mais um exemplo, vamos colocar 600 milissegundos para o tempo ligado e para o tempo desligado 300 milissegundos. Vamos carregar o programa e agora temos o LED piscando nos novos parâmetros. Então é isso aí. Se você gostou ou se esse conteúdo foi útil para você, deixe um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.